Queridos irmãos, salve a todos com a paz do Senhor. Estamos dando início ao nosso estudo escatológico, de escatologia bíblica do Saladem, Centro Teológico das Assembleias de Deus, em Mossoró. E vamos estudar a lição de número 4, que tem como título A Grande Tribulação. O que é a Grande Tribulação? Segundo o Dicionário de Profecia Bíblica, a Grande Tribulação é um período de aflição e angústias incomuns que terá início após o arrebatamento da igreja. Sabemos, como vimos em lições anteriores, que após o salvo ser arrebatado, dá-se-á o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, enquanto aqui na terra vai haver um período como nunca houve desde que terra é terra. Conforme na lição 3, profetizado por Ezequiel 39, 38 e 39, e Joel, capítulo número 2, Israel será invadida por Gog, referida pelos profetas como a nação do norte, baseado no sonho da estátua de Daniel, no capítulo 2, verso 43. Essa profecia já se cumpriu até o Império Romano, como a gente vimos na lição passada. Mas, em forma dos dedos das estátuas, ainda vai se cumprir. As 10 nações profetizadas por Ezequiel, capítulo 38, versos 5 e 6, que segundo alguns estudiosos da Bíblia será liderado pela Rússia. E Deus, o justo juiz, estará enviando sobre o mundo o seu juízo. Este período de aflição, de angústia, terá a duração de 7 anos, ou seja, a semana de anos, conforme profetizado por Daniel, capítulo 9, verso 27, E que nesse período tenebroso, chamado de grande tribulação, vai ter um caos na terra, uma destruição da terra, como nunca houve e jamais haverá, como foi profetizado por Mateus, capítulo de número 24. E como estará a terra durante a grande tribulação? Será um tempo de sofrimento, especialmente para quem? Para a nação de Israel, que receberá tratamento de quem? Do Senhor. 3 anos e meio, a nação de Israel será enganada pelo anticristo e fará aliança com ele mesmo, Depois o líder romperá o pacto com os judeus e começará a perseguição em massa aqui na terra. E objetivos da grande tribulação: julgar os que rejeitaram a Cristo e tratarem indevidamente os judeus, desnudar a hipocrisia dos sistemas mundanos, destabilizar o reino do anticristo, que vai ser estabilizado no período de grande tribulação, preparar a humanidade para o estabelecimento do reino milenial do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ou seja, um reino teocrático, profetizado, onde Deus vai estabelecer um reino com ele no governo. E a profecia da grande tribulação, ela é descrita por vários profetas do Antigo Testamento como nomes não muito comuns, como é mencionado. Por exemplo, Joel no capítulo 2, no versículo 2, ele diz que esses dias é dias de trevas. Sofonias capítulo 1, versículo 15, diz que vai ser dias de angústia. Jeremias capítulo 30, verso do 1 ao 7, diz que vai ser tempos de angústias para Jacó. E Isaías profetiza como o dia da vingança do Senhor. E ainda Isaías capítulo 13, verso 6, diz que vai ser o dia do Senhor. E ainda Sofonias, verso 1 e 14, diz que vai ser o grande dia. No Novo Testamento, em Apocalipse 1 e 7, deixa bem claro que vai ser o dia da ira. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, Paulo diz que será a ira vindoura ou a ira futura. Então, alguns termos mencionados
para a grande tribulação, ou seja, um período na terra a qual nunca houve e nunca mais haverá, desde que terra é terra. Esse período durará, como foi mencionado, de 7 anos, né? Conforme a profecia bíblica, especialmente Daniel, vai ter, baseado no período das 70 semanas, né? Que vai ter as 70 semanas, 62 semanas e a última semana. E esses 3 períodos baseados em primeira, segunda e terceira fase, que é as 70 semanas, as 7 semanas, 62 semanas e a última semana, que é o período de grande tribulação. E em 1968, já dando início ao nosso estudo, a ONG, a Organização das Nações, reuniu economistas, industriais, banqueiros, chefes de estados, líderes políticos de vários países para analisar os limites do crescimento econômico, levando em conta, vamos marcar, levando em conta o uso dos recursos naturais. Detectaram que os maiores problemas eram industrialização acelerada, rompimento do crescimento demográfico, escassez de alimentos, esgotamentos de recursos não renováveis, deteriorização do meio ambiente, e tinha uma visão egocêntrica que define que o grande problema estava na pressão da população sobre o meio ambiente. E nessa reunião chamada como Clube de Roma, onde foram chamados os líderes dos países pela União Europeia, chamada ACIEE. E o objetivo mais dessa reunião era fazer o quê? Era estudar o futuro da raça humana. Mas como assim? Ou seja, o crescimento e como o governo está lidando em muitos gastos com a população tão imensa, né? Infelizmente vimos essa pandemia, onde milhares de pessoas morreram, perderam suas vidas por conta de um vírus. Será que isso é prenúncio da vinda de Cristo? Ou isso é apenas um evento natural? Ou seja, então podemos observar que todas as profecias bíblicas elas estão se cumprindo. E nesse período, como foi descrito em Daniel, que nessa época, né, vai ter um surgimento de um líder após o arrebatamento da igreja. E esse líder ele tem o nome do anticristo. Mas quem será esse homem? Como ele vai ser? Porque em Daniel capítulo 12, verso 1, diz que naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação, da qual nunca houve, desde que existiu nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, olha só, o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro, ou seja, aquele que foi escrito no livro, ele já tem sido arrebatado. Mas a nação de Israel, que a tribulação é o juízo de Deus sobre a nação de Israel, porque Israel, lá em João capítulo 1, verso 12, veio para o que era seus e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram em seu nome. Ou seja, a nação de Israel, portanto, rejeitou o Messias e por isso irá passar por um duro juízo aqui na terra. Ou seja, Deus ele deu um grande juízo à nação de Israel na época de Moisés por não obedecer os seus decretos. Deus deu um duro juízo à nação de Israel no cativeiro babilônico. E do mesmo modo, Deus não livrará Israel da grande tribulação, porque isso já está certo. A tribulação
passar um tempo aqui na terra, a nação de Israel, porque rejeitou o Messias. E qual será a situação aqui da terra? Ou seja, qual será a situação do anticristo durante a grande tribulação? Ele será um super homem dotado, um super homem ou o último ditador mundial. Por quê? Porque algumas atividades do anticristo iremos mencionar aqui. Na Bíblia é um pouco difícil colocar isso em ordem, mas tentamos fazer aqui para melhorar os nossos estudos, e cada palavra, cada frase, ela tem a sua referência bíblica. Por exemplo, usará de astúcia diabólica, baseada em Apocalipse, e maligna, falará coisas grandiosas, blasfemará contra Deus, contra o templo e os que morreram no céu, tudo isso será blasfemado. Fará guerra contra quem? Contra os santos, os judeus que tiverem aqui na terra, que mantiveram o quê? O testemunho de Jesus durante a grande tribulação. Exercerá autoridade e domínio sobre o mundo inteiro. Por isso dizemos aqui que ele vai ser um super-homem, um ditador mundial. Controlará as massas humanas de modo geral. Atrairá a atenção do mundo. Oferecerá uma falsa prosperidade nos 3 primeiros anos e meio do seu governo, onde fará um pacto de paz com a nação de Israel. Mudará os tempos e as leis, escrito em Daniel, fará a sua própria vontade e engrandecerá sobre todo Deus e não fará caso do Deus verdadeiro. Controlará todo o sistema religioso, que vamos ver lá na frente quem será esse sistema religioso, e querá toda adoração. Assentará no trono de Deus, fazendo-se passar por Deus, descritos lá em 2 Tessalonicenses 4, 2 e 4. Será inimigo declarado de Deus, comandará guerra mundial, de que? Do Armagedon, com as 10 nações, destruirá a Babilônia misteriosa, que é a grande prostituta, que vamos ver também, que dirige o falso profeta. Vemos que vai ter como o inimigo ele sempre quis imitar o próprio Deus. Ele também vai ter a sua trindade satânica, pelo diabo, o anticristo e o falso profeta. E cada líder ele vai ter a sua função. O falso profeta vai ter uma função e o anticristo vai ter a sua função também aqui na terra. Mas toda a chefia vai ser pelo diabo, que vamos ver lá na frente. Sabemos que é necessário que você leia Daniel capítulo 9, verso do 24 ao 27, fala justamente sobre as 70 semanas. As 70 semanas compreendem um período de semanas que, segundo a história, vai dizer que é desde o tempo em que da saída de ordem para restaurar e para edificar Israel, né? Esse período durou 49 anos, descrito lá em Neemias, capítulo 6, verso 15. As 62 semanas, onde dá um período de 434 anos, é o tempo que abrange a restauração do Messias, o príncipe, e que vai ter a restauração e a destruição do templo até o ano 70 depois de Cristo, e
até a passagem, a morte e a ressurreição do Messias. E terá a última semana, que é justamente o período de 7 anos, que é esse período de grande tribulação. Mas enquanto isso, a igreja estará no céu de glória. E a manifestação do homem personificado pelo diabo. O anticristo, ele será aquele que se colocará no lugar de Cristo. Observe isso aqui, aí, o anticristo, por isso que o nome já diz anticristo, vai se colocar no canto de Cristo, onde nesse ponto vai enganar todas as nações. Ele é a besta que João viu subindo do mar. Essa passagem de mar na Bíblia é povos, e vamos ver também em Apocalipse capítulo 17. O espírito dele já está no mundo conforme profetizado por João, e com certeza será um líder político e fará grandes coisas. Vemos que um líder político ele pode convencer vários países com aliança, como vimos várias alianças pela Rússia na lição passada, e vemos que um líder mundial ele é um fator fundamental para ser o protótipo ou até mesmo abrir o caminho para o surgimento do anticristo. Quem dará apoio político ao anticristo? Sabemos que é uma confederação de 10 nações, baseado em que? Nos dedos da estátua de Daniel. Lembrem-se que as duas pernas, essa profecia já se cumpriu, mas a dos 10 dedos ainda não se cumpriu, ela ainda irá se cumprir. E o surgimento do anticristo, as atividades do falso profeta no período de grande tribulação. Vimos do anticristo, agora é do falso profeta. Qual é a sua atribuição? Enganará, tendo a aparência de cordeiro, exercerá uma liderança religiosa, onde vai passar a enganar todas as pessoas, falará como dragão. Não, se isso aqui é literal, eu não sei, mas como falará como dragão, não é que ele vai ser um dragão, mas sim um dragão. Na mitologia ele tinha muita autoridade, né? Então esse dragão é sinal de força, poder e autoridade. Ensinará fortemente o que? A idolatria. Lembrando que quando Israel saiu do cativeiro babilônico, o qual o real motivo foi a sua deportação para esse cativeiro foi a idolatria. Após sair desse cativeiro, Israel nunca mais soube o que era adorar deuses estranhos. Mas na tribulação, o falso profeta ele fará o induzimento das pessoas a voltarem fortemente à idolatria. Imitará os verdadeiros profetas do Senhor, fazendo sinais e prodígios. Influenciará fortemente pessoas. Operará o que? Milagres. Receberá e exercerá poder da primeira besta, que é quem? O anticristo. Fará a vontade exclusiva do anticristo, que é a primeira besta. Olha que está bem detalhado. Exigirá adoração absoluta para a primeira besta. Fará descer fogo do céu na terra. Enganará os habitantes da terra com grandes sinais. Ordenará aos moradores da terra que façam uma imagem de quem? Da besta. E forçará as pessoas a serem marcadas com um sinal e o número 666. Então tudo isso está na Bíblia Sagrada, vai se cumprir e será um período de grande tribulação. Qual e o falso profeta? O que ele vai fazer com o diabo e com o anticristo? Ele formará o que? A trindade satânica,
que dominará o mundo após o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. O governo do anticristo prevalecerá apenas pelo que é? Por 3 anos e meio, pois virá um sinal, virá a vitória final sobre todos os reinos, poderes do mundo e malignos. Então Deus, na batalha do Armagedon, ele vai intervir mais uma vez para que a nação de Israel ela prevaleça. E sabemos que durante a tribulação, o objetivo principal da grande tribulação é a restauração da nação de Israel. Então, Israel nessa época ela será restaurada e que foi formada por Deus a partir lá do chamado de Abraão. Então, tudo o que Deus falou está se cumprindo e vai se cumprir, porque esse período, como já foi descrito pelos profetas, será um dia horrível para a nação de Israel. Está aqui a trindade satânica, o dragão que é Satanás, a primeira besta que é o anticristo e o falso profeta que é a segunda besta. Lembrando que nesse período terá 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, a qual será o juízo divino sobre a face da terra. Na lição não menciona as taças, não menciona as trombetas de forma detalhada, mas caso algum ou alguém sinta a necessidade de saber como vai ser esse período, o livro de Daniel e o Apocalipse menciona esse período, mas temos uma pequena apostila que menciona detalhadamente a grande tribulação. Então, se você se interessar, meu querido, nos avise, nos comunique e enviaremos para você. Então, o surgimento do anticristo, junto com o falso profeta, junto com Satanás, que é o dragão, eles vão formar a trindade satânica para tentar induzir e enganar todas as nações. E lembrando que vai existir uma super igreja. A expressividade e o carisma religioso do falso profeta, ministro do culto durante o governo do anticristo, se materializará necessidade de organizar o que? Olhe, uma super igreja. Por isso que muitos dizem que ele será um líder mundial e muitos apontam o Papa, mas isto é incerto. Sabemos que ele tem que dominar a economia, ele tem que dominar o poder e ele tem que dominar os líderes religiosos. O poder que eu digo é o poder bélico, poder militar, cujo perfil dessa super igreja ela se encontra no capítulo 17 do livro de Apocalipse. Essa igreja é uma falsa religião mundial, ou seja, sua atraente religião se consolidará pelo que intenso trabalho de que evangelístico do falso profeta, com suas grandes cruzadas, tem que existir para que as pessoas possam compreender e possam entender porque as pessoas vão saber e vão entender que desapareceu um povo da terra. Então, essa cruzada evangelística vai trazer uma sensação de paz para o povo, onde, infelizmente, muitas das pessoas serão enganadas. Então, quando começarem a blasfemar contra Deus, o pacto vai ser quebrado e as pessoas vão saber que todas essas pessoas foram enganadas. E daí vai vir um duro juízo sobre a face da terra e vai vir um castigo cruel após 3 anos e meio para frente.
Será uma religião avessa a Deus? Seu ponto mais alto será o quê? Adoração a quem? A um homem. O super-homem quem é? Esse super-homem será Satanás. Ele sabe que tudo que está escrito, tudo que está determinado vai se cumprir. Então o mundo hoje está caminhando para justamente isso. O surgimento de uma falsa paz mundial, o surgimento de uma super igreja. Hoje vemos o ecumenismo pairando na nossa frente, que é a junção de várias religiões. Então tudo isso que está escrito na palavra de Deus está se cumprindo. Essa super igreja tem que ser formada. E as duas Babilônia, né? Bem mencionada na lição. A primeira Babilônia é a mística, ou seja, a religiosa. E a segunda é a Babilônia literal, política e comercial. Muito se assemelha com identificação e constituição e procedimento de quê? Da igreja o quê? Romana. Olha só, se assemelha, é identificação. Não estamos dizendo que é o catolicismo. Se bem que a igreja falsa mundial do Apocalipse encerra pormenores que vão além, olha só, da igreja romana do passado e do presente. Vai muito além as coisas que vai acontecer, mas se assemelha bastante com a igreja romana. Por quê? Porque para acontecer essas etapas, a nação de Israel ou os judeus tem que ser odiado. E a maioria dos países tem ódio dos judeus, né? E isso se identificou bastante com o catolicismo, né? Que Papa nenhum odiou mais os judeus do que Paulo IV. Pio VII foi sucedido por Leão. Pio VIII, Gregório XV, Pio IX, todos estes discípulos de Paulo IV, aqui ó, o historiador Will Durant nos lembra que Hitler teve bons precedentes, olha só, para suas sanções contra os judeus, mas esses homens eles não tiveram, eles odiavam mesmo os judeus por ser uma nação amada por Deus. E esses papas eles perseguiram e massacraram vários judeus. Por isso que tem uma semelhança com o catolicismo. E hoje das maiores religiões do mundo, aqui é top do mundo, em termos de classes, é o cristianismo. Mas o cristianismo é o catolicismo, né? E no Concílio Católico Romano de Viena, do ano de 1311, ele proibiu qualquer transação entre cristãos e judeus. O Concílio de Zamora, 2 anos depois, estabeleceu que era proibido os cristãos, olha só, os cristãos, eles católicos, se associarem a quem? Aos judeus. E levou as autoridades seculares, como a igreja havia há muito estabelecido em Roma e nos estados papais, a confinar os judeus em o que? Quarteirões separados por guetos e compeli-los a usar um distintivo, ou seja, um judeu ele era conhecido porque ele usava um distintivo dizendo que era judeu. E não é diferente. Vai ter um símbolo, vai ter uma marca da besta do mesmo jeito para identificar as pessoas daquela época. Antes desse distintivo, o que havia era o que? Um chapéu amarelo. Então, quem andasse com o chapéu amarelo
era judeu, e assegurando sua frequência aos sermões para que se convertessem. Eles pregavam para que os judeus se convertessem ao cristianismo. Por isso que se assemelha ao catolicismo romano. Esses concílios são reuniões doutrinárias onde a igreja prega as suas regras, onde a igreja prega as suas formalidades para que aquelas pessoas venham a cumprir a ferro e a fogo. Porque quem não se convertesse ao catolicismo era punido com morte. Então, era quase uma obrigação as pessoas aceitarem o catolicismo, e para eles era o cristianismo. Se não se convertesse ao catolicismo, ia para a fogueira ou era tido como herege. Então, esse concílio ele tinha essa finalidade, infelizmente, de massacrarem as pessoas. E a primeira Babilônia descrita é a mística, é a religiosa. Em 17:1 diz: E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande, olha só como ele chama, a grande prostituta, esta que está sobre muitas águas, ao qual fornicaram quem? Os reis da terra. Chama de grande prostituta, que está junto com os povos, e que essa grande prostituta, que é uma grande religião, ela fornicaram com os reis da terra, e os que habitavam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Se observarmos em Apocalipse, capítulo 17, verso 9, deixa bem claro que existe 7 cabeças, 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Por isso que os reis da terra, monte se refere a algo que vamos ver, e águas se refere a povos, que é descrito no versículo 15. Diz o que? Esta prostituta é uma falsa religião, ou uma religião falsa, que está conhecida, que é reconhecida por muitas águas. Águas, descrita no verso 15, é povos, né? Esta religião tem envolvimento, ou tem envolvido os governos do mundo inteiro no seu engano. Ou seja, que com isso, junto com todos os povos do mundo. Então, a finalidade dessa grande religião, dessa igreja, que é uma igreja apóstata, ela é mencionada no capítulo 17 de Apocalipse, onde vai embebedar essa prostituta todos os reis da terra. Aqueles que ficarem aqui, infelizmente, vai saber de todas essas coisas, e aqueles que se encontram afastados dos caminhos do Senhor saberá o quão terrível dia que vier pela frente. Com quem se prostituíram os reis da terra. Isso indica que esse falso movimento religioso que estenderá por todo o mundo. E no verso 3 diz assim: E levou o meu espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta escarlata, que estava cheio de nomes de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, olha só a semelhança, e pedras preciosas e de pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundície da sua fornicação. Sabemos que no verso 9, as 7 cabeças são os 7 reis que ficarem aqui para
a destruição em massa, aliás, que vão querer destruir em massa os judeus, mas não vão conseguir. Sendo na visão uma mulher meretriz, observem isso, isso indica um falso sistema religioso, ou seja, uma mulher montada numa besta, um falso sistema político, ou seja, a mulher meretriz indica um falso sistema religioso, porque ela consegue se prostituir, e montada na besta é um falso sistema político, ou seja, terá tanto um poder religioso como político, né? E esta religião falsa é vestida de púrpura escarlata, ouro, pedras preciosas e etc. Que quer dizer que ela é o quê? Muito rica. E vemos aqui onde tudo se originou, que deixa bem claro que nessa passagem que 5 reinos já caíram, né? E tudo deu início a Nimrod, ou Nirod, né? Que ele foi um dos primeiros a ser babilônico, né? E Cush gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante do Senhor, da face do Senhor. Por isso se diz, como Nirod, poderoso caçador diante do Senhor. E como essa profecia já se cumpriu e que ainda vai se cumprir, os 5 reinos que já se passaram, como sabemos, é a Babilônia, os Medos e as Pérsia, Grécia, Roma, Roma Oriental e Ocidental, até ficar a parte dos dedos, que também se cumprirá com exatidão. Sabemos que a Babilônia levou a nação de Israel cativa, e os Medos e os Persas, Ciro e Dário, ele invadiu a Babilônia por blasfemarem o nome de Deus. E naquela mesma noite diz lá Daniel que o Império Babilônico caiu. E após os Medo-Pérsias, a Grécia tenta dominar todo o mundo e cai também para o Império Romano. E o Império Romano Oriental e o Império Romano Ocidental também, baseado nas 2 pernas de ferro, também caíram. Mas uma confederação de 10 nações ainda está por vir. Então, capítulo 17 de Apocalipse fala com exatidão sobre a Babilônia mística religiosa, ou seja, uma Babilônia no sentido figurativo, mas temos uma literal, que é no capítulo 18. Quanto à Babilônia no capítulo 18, trata-se, sem dúvida, da cidade da Babilônia reconstruída como a primeira capital do reino do Anticristo. Será um gigantesco centro político, religioso, financeiro. A besta necessita disso porque, para galgar o quê? Seu poder. Sem esse poder, sem poder político, sem poder religioso e sem poder financeiro, não tem como ela falar ao pessoal. Por exemplo, um presidente de um país, ele de uma grande nação, ele é visto por todo mundo por conta do seu poderio, por conta do seu sistema financeiro. Mas o religioso ainda, isso ainda é em vastos países, mas terá todos esses 3 requisitos: político, religioso e financeiro. Para compreender isso, leiamos Apocalipse 18, assim como a primeira Babilônia foi o primeiro local de história a rebelar-se contra Deus, será também o que? O último, como vemos em Gênesis 10 e 11. Então, foi o primeiro e será o último a serem destruído.
E veja bem, aqui é a Torre de Babel. Aí eu pergunto, será uma semelhança ou será um fato verídico? Observem a torre, ou melhor, essa construção da antiga Babilônia, que é a Torre de Babel. E vamos ver o parlamento europeu. Semelhança ou fato? Torre de Babel, aqui é a pintura de um alemão, não dá para mencionar esse nome, e o Parlamento Europeu em Estrasburgo, na França. Observe o formato da torre inacabada. Observe semelhança ou realidade. E o seu cartaz da União. Europa. Muitas línguas, uma só voz. Uma clara referência ao quê? Babel. Aí eu pergunto, será que isso é coincidência? Ou será profecia bíblica, né? Então, vemos que tudo que está se cumprindo ainda vai se cumprir. E a segunda, Babilônia, política, literal e comercial, será o pronunciamento da sua queda. E depois dessas coisas, vi descer outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. A queda da Babilônia, capital do Império Romano Mundial, será devastadora e completa. Há uma grande diferença entre a Babilônia do capítulo 18 e a do capítulo 17. Olha só, a do capítulo 17 é destruída por quê? Por homens. Os 10 chifres que vistes e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e consumirão no fogo. Apocalipse 7,16. Já a Babilônia no capítulo 18 é destruída por quem? Por Deus, mediante um terremoto e fogo. Assim será a destruição total dessa grande Babilônia. Lembrando que para melhor compreensão deste vídeo, você vai ter que ler a apostila, o nosso livro de escatologia bíblica do escritor Antônio Gilberto. Espero que você tenha compreendido, para que possamos dar continuidade aos nossos ensinamentos bíblicos. E, mais uma vez, os impérios mundiais que caíram, na visão do capítulo 17 de Daniel: leão, urso, leopardo e os animais aterrorizantes e assustadores. No capítulo 18 temos a mesma descrição do capítulo 7, somente entre o carneiro e o bode, que é os dois impérios, que é os Medos Persas e a Grécia. E lembrando que o leão é identificado como a Babilônia, o urso como os Medos e os Persas, também é simbolizado pelo carneiro, o bode, a Grécia, e os animais aterrorizantes, olha só, com quem? Com Roma. Tudo isso descrito na visão da estátua de ouro, e os peitos de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e de barro. Então, essa estátua foi descrita por jovem Daniel. E Babilônia, Medo-Persa, a Grécia, com os Ptolomeus e os Seleudas, até a era dos Macabeus e dos Amoneus, e Roma, até a profecia descrita por Cristo no ano 70, onde todos os judeus eles foram dispersos. Então, que todos tenham
um excelente estudo. Leiam a nossa apostila e muito obrigado. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Após a tribulação, é muito complicado entendermos assim de início. Necessitamos de muito estudo e de muita leitura. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.